Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade e a nossa caminhada diante de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos condenados pelo nosso coração? Quantas vezes a nossa consciência, ela nos traz à memória pecados e falhas que Deus já nos perdoou? Quantas vezes que nós nos sentimos indignos de orar? Talvez você tenha tido essa experiência de você ir para a oração, de você determinar um tempo de intimidade com Deus mais profundo, e quando você começa ali a orar e a buscar a presença de Deus, os teus pecados, eles começam a vir à tona. E muitas vezes você se sente indigno de continuar aquela oração. A tua consciência te traz as tuas falhas e você se sente indigno de continuar aquela oração, você se sente impossibilitado de estar ali e acaba abandonando aquele lugar de oração, ou até mesmo você está em um culto onde a palavra está sendo ministrada, uma adoração está acontecendo e você está naquele envolver, o teu coração está aquecido, porém na hora em que começa a tua consciência a trazer estes pecados ou a tua memória começa a trazer questões do passado, parece que joga um balde de água fria sobre você. E você acaba abandonando este lugar de intimidade e de relacionamento com Deus. Isso é algo que é possível, porque os nossos pensamentos, a nossa mente, ela trabalha o tempo todo, até mesmo quando a gente está dormindo. A nossa consciência, ela serve sim como uma balizadora para nos avisar, para nos trazer a consciência do pecado. Para quê? Para que quando nós estivermos nestes momentos, e ser pecados recentes, pecados que nós cometemos talvez naquele dia, de nós sim sermos lembrados para arrependimento. Para que ali haja um arrependimento genuíno na oração, na adoração, no culto, e nós possamos a partir dali continuar adorando. E não nos sentirmos indignos, nos sentirmos sujos. Se a nossa consciência está nos levando a ver este pecado, isso é uma operação do Espírito Santo. É a nossa consciência sendo convencida pelo Espírito de Deus no momento da adoração, da oração, do culto, e nos levando a um arrependimento, para que nós possamos continuar e não parar. E por muitas vezes, neste momento, nós paramos. Nós começamos a lutar com a nossa consciência, talvez querendo trazer a razão. E a palavra de Deus, ela nos quer levar a um lugar de segurança na presença de Deus, de segurança na oração. E uma dessas chaves que nós temos para nós estarmos em oração, em adoração, em louvor e gratidão a Deus, em um ambiente seguro na presença dele. João revela na sua primeira carta, no capítulo de número 3. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 18. Ele diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos os nossos corações. Ou seja, uma forma de nós termos o nosso coração seguro diante de Deus na oração é a manifestação do amor. É nós amarmos as pessoas que estão à nossa volta, não somente por palavras, não somente de língua, mas com a verdade, com as obras da verdade. Com obras. Nós amarmos as pessoas servindo-as. Por que é importante isso na nossa vida de oração? Porque se nós falhamos com alguém em alguma área, um exemplo, nós tivemos um desentendimento com algum familiar em uma área específica. Houve ali um conserto, houve ali um perdão de ambas as partes, porém muitas pessoas entendem que quando há o perdão, quando há o entendimento, não há uma necessidade mais de relacionamento. E qual que é o perigo disso? Essa pessoa ela pode seguir a caminhada cristã dela, a vida cristã,
da forma que ela está. Porém, em um dia em que ela estiver orando, adorando a Deus, pode vir na consciência dela aquele pecado que aconteceu contra aquela pessoa, aquela falha que aconteceu contra aquela pessoa, aquele desentendimento. E como não há mais unidade e relacionamento, essa pessoa pode enfraquecer na fé. Então, a prática do amor por essa pessoa que ela falhou, que ela desentendeu, que ela pecou, a prática não somente por palavras e nem somente de língua, mas por obras e em verdade, continuar amando aquela pessoa, continuar se relacionando com aquela pessoa, continuar lembrando dela nas orações, continuar levando ela ao seu ciclo de relacionamento. Isso vai criar um ambiente diante de Deus de segurança. O inimigo não vai conseguir encontrar portas de acusação. E ele continua o texto, ele diz, versículo 20, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é o Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então, por muitas vezes, o nosso coração, ele nos condena. Nós estamos lá na oração, nós sabemos que o Senhor já perdoou aquele pecado, porém o nosso coração começa a nos condenar daquilo. E se não há uma prática de relacionamento, de unidade, se não há o exercício do amor com fé, o que vai acontecer? Hora ou outra nós vamos começar a desanimar no caminho e nos sentir condenados novamente por um pecado que Deus já perdoou. Então, por isso que é importante o relacionamento e a manifestação do amor. E ele diz assim, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que é a operação de todo esse perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus nós somos perdoados e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então é nos sentirmos totalmente perdoados, entender o tamanho do poder que há no nome de Jesus e a partir daí amarmos uns aos outros. Então, para nós fecharmos aqui, algo que nos coloca em segurança na oração é a manifestação do amor. É nós amarmos as pessoas, não somente por palavras, não somente dizendo eu te amo, mas com obras, com o servir, com fé. Que Deus te abençoe, querido, e que eu e você não sejamos mais condenados nas nossas orações. Quando a nossa consciência nos mostrar algum pecado, nós nos arrependemos dele com lágrimas, praticamos obras dignas de arrependimento e continuamos em oração diante de Deus. Continuamos nesse lugar de segurança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.